Agora vamos falar da CPI e das apostas esportivas. André Anelli de volta ao Jornal Jovem Pan, ao vivo, com as informações pra gente. André, teve jogador que foi convocado, mas não compareceu à audiência pública nesta terça-feira. Qual foi a justificativa? Pois é, Lívia, o jogador Eduardo Bauerman conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus que o desobrigou a comparecer à audiência da CPI das apostas. Segundo a defesa, o zagueiro teve os direitos constitucionais resguardados e segue disposto a colaborar com a elucidação dos fatos. O habeas corpus foi assinado pelo ministro André Mendonça e serve como um salvo-conduto. O documento dizia ainda que, caso Bauerman decidisse comparecer, ele teria o direito de permanecer em silêncio e de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. O jogador era um dos convocados para falar na reunião de hoje. A comissão acabou ouvindo o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas, também o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Goiás, Paulo César Ferreira de Almeida, o ex-presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Goiás, Cleiton Pereira dos Anjos, e também o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás, Júlio César Garcias. Lívia. André, e os parlamentares que compõem a CPI aprovaram nesta terça-feira 2 requerimentos para ouvir outros 2 nomes importantes. Quem serão os convidados para comparecer à comissão? São 2 nomes famosos. Esses requerimentos aprovados foram para convidar, então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Esporte, Ana Moser. Os membros da CPI querem ouvir deles o formato das operações. Eles querem saber sobre o formato das operações realizadas pelas empresas de apostas esportivas. Essas multinacionais, em muitos casos, operam abertamente aqui no Brasil, movimentando bilhões de reais e enviando recursos para outros países. Como os requerimentos são de convite, tanto Campos Neto quanto Ana Moser não são obrigados a comparecer nessa próxima sessão da CPI. Lívia. Obrigada pelas informações mais uma vez. André Anelli, diretamente de Brasília. Agora, Fernando Capês, mais uma CPI para a gente analisar nesta terça-feira. Mais desdobramentos da CPI das apostas esportivas. Quais são os resultados que você espera especificamente dessa CPI? O que o Legislativo pode fazer com essas investigações que estão sendo conduzidas agora? Bom, essa CPI, eu acredito que ela não vai investigar tão profundamente esse esquema de apostas, porque nós estamos falando de organizações criminosas. Elas estão ingressando no futebol pesado, inclusive organizações criminosas já conhecidas como máfias internacionais, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, que está entrando no futebol, já está deixando os postos de gasolina e trocando por outro tipo de atuação. E essas apostas, acredito que o que a CPI pode fazer é concluir pela elaboração de um projeto de lei. Não se entende como é que essas empresas de apostas estão operando aqui no Brasil se o jogo é proibido. Se essas apostas são proibidas. São verdadeiros bingos, aliás, bingos ilegais e organizados por máfias. Então é importante que haja projetos de lei definindo especificamente esta proibição e, eventualmente, se for permitido, que pague imposto, que haja tributação sobre essas ações. Mas investigar mesmo a fundo, isso é tarefa para forças-tarefa de Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal. Porque nós estamos falando, repito, de grandes organizações criminosas lavando dinheiro no futebol e nestas apostas.